Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Guilherme de Vercelli, padroeiro da Irpínia. São Guilherme de Vercelli, padroeiro da Irpínia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Turim, na Ligúria, região da Itália, São Máximo, primeiro bispo desta cidade, que chamou com linguagem paterna multidões de pagãos à fé de Cristo e com a sua doutrina celeste as conduziu ao prêmio da salvação. Data da morte entre 408 e 423. Comemoração de São Próspero de Aquitânia, bem formado em filosofia e arte literária, que, depois da sua vida matrimonial íntegra e honesta, fez-se monge em Marsella, defendeu vigorosamente a doutrina de Santo Agostinho contra os pelagianos sobre a graça de Deus e sobre o dom da perseverança e exerceu a função de secretário do Papa São Leão Magno em Roma. Morte no ano 463. Em Reggio Emília, cidade da Emília-Romanha, região da Itália, São Próspero, bispo. Morte entre os séculos V e VI. Em Maurienne, na Saboia, hoje na França, Santa Tígrides, virgem, que neste lugar promoveu com grande fervor o culto de São João, o precursor. Morte no século VI. Em Rosemarkie, na Escócia, São Muloco ou Luano, bispo. Morte no ano 592. Em Jaca, na Espanha tarraconense, Santa Eurósia ou Orósia, virgem e mártir. Morte no ano 714. Em Egmond, na Frísia, atualmente na Holanda, Santo Adalberto, diácono e abade, que auxiliou o Santo Willibrordo na obra da evangelização. Morte no século VIII. Na Bretanha Menor, hoje na França, São Salomão, mártir, que, durante o tempo em que foi rei, favoreceu a instituição de sedes episcopais, protegeu os mosteiros e procedeu com justa equidade, mas, deposto da realeza, os adversários cegaram-no e assassinaram-no quando estava numa igreja. Morte no ano 874. Na Cartucha de Le Reposoir, na Saboia, na Audier na França, São João de Espanha, monge, que escreveu os Estatutos das Monjas da Ordem Cartusiana.
Morte no ano 1160. Em Marienwerder, na Prússia, hoje Kiedzin, na Polônia, a beata Doroteia de Montal, que, depois de ficar viúva, passou o resto da sua vida como reclusa numa cela junto à igreja catedral, dedicando-se assiduamente à oração e à penitência. Morte no ano 1394. Em Laval, na França, a beata Maria Louis Lilière, virgem e mártir, das Hospitaleiras da Misericórdia, que, durante a Revolução Francesa, ardentemente fiel à Igreja nos votos religiosos, morreu decapitada. Morte no ano 1794. Em Nanjing, cidade do Tonkin, no atual Vietnã, os santos Domingos Henares, bispo, da Ordem dos Pregadores, e Francisco du Minchieu, mártires, o primeiro trabalhou na propagação da fé cristã durante 49 anos e o segundo colaborou valorosamente com ele como catequista, no tempo do imperador Minh Mang. Ambos foram ao mesmo tempo decapitados por amor de Cristo. Morte no ano 1838. Vida de São Guilherme de Vercelli, padroeiro da Irpínia. Adolescente decidido. Às vezes, 14 anos são suficientes para escolher a vida que se quer viver, renunciando àquela que se tem. Assim foi Guilherme, um adolescente de Vercelli. Com 14 anos, fez uma coisa semelhante àquela que Francesco faria em Assis, mais de 100 anos depois. Deixou a vida de opulenta riqueza da sua família, renunciou ao título nobiliário, vestiu uma túnica rude e partiu descalço e sozinho. Uma experiência de peregrinação. Guilherme tinha os pés torturados de tanto andar. Seu destino era Santiago de Compostela e, depois, um dia, a Terra Santa. Compostela torna-se uma etapa obrigatória de peregrinação para o homem do primeiro milênio. Por volta do ano 1099, Guilherme partiu para o santuário espanhol, fez 5 anos de caminhada, de pão e água, de cilício, dormindo no chão, de colóquio íntimo com Deus e de ardente anúncio do Evangelho ao longo do caminho. A outra etapa de qualquer peregrinação, na época, era a terra de Jesus. Então, Guilherme voltou para a Itália com o objetivo de partir para Jerusalém. Porém, o homem que planeja se defronta com as surpresas de Deus. O jovem encaminhou-se para o sul da Itália em busca de um navio. Mas, nas proximidades de Brindes, foi agredido por alguns ladrões. Naquele pobre peregrino nada havia para roubar. Decepcionados, a agressão se transformou em violência. Guilherme foi espancado e obrigado a interromper sua viagem. Ao recuperar suas forças, encontrou-se com João de Matera, o futuro santo, que havia conhecido antes, que lhe disse, com decisão, que, por detrás da agressão sofrida, poderia estar oculto um sinal maior, dedicar a sua missão de apóstolo na Itália. Vida eremítica. Guilherme refletiu e se convenceu. Em 1118, volta novamente para Irpínia, aos pés do Monte Vergine, que o escalou até encontrar uma pequena bacia, onde se deteve. Ali, o peregrino se tornou eremita. O eremita pensava ser feito para a solidão, mas a solidão não era feita para ele, e sua fama de homem de Deus se espalhou rápido como o vento gelado que penetrava nos bosques do Monte Partênio. Dezenas de pessoas chegavam ao lugar onde se encontrava a cela do monge Guilherme, a abade de Monte Vergine. Assim, o eremita torna-se abade. Foram poucas as regras escritas, ditadas e mostradas com seu exemplo: penitência rigorosa, oração, prática da caridade com os pobres. Este foi o broto da sua congregação dedicada a Maria, oficialmente reconhecida em 1126. No entanto, os pés do eremita queimavam. A mística do peregrino. Certo dia, o santo peregrino confiou a um discípulo a recém-nascida abadia de Monte Vergine e retomou sua estrada, indo de Irpínia a Sânio, da Lucânia a Apúlia e Sicília. Os príncipes normandos e as pessoas paupérrimas que o encontravam permaneciam fascinados. Notou-se aí uma verdadeira espiritualidade peregrina, daquele que se encontrou com Jesus através dessas experiências de viajante, recordando que todos nós somos passageiros neste mundo. Padroeiro da Irpínia. A abadia de Monte Vergine prosperou graças às contínuas doações conspícuas.
Entre os amigos reinantes, mas, sobretudo, sinceros de Guilherme, destaca-se Rogério II, um rei normando. Foi ele quem visitou, pela última vez, o peregrino, que se tornou eremita e abade, debilitado e quase sem força. Em 1142, São Guilherme entregou seu espírito em um de seus mosteiros da Irpínia, em Goleto. 800 anos depois da sua morte, em 1942, Pio XII o proclamou padroeiro principal da Irpínia. Oremos. Vosso anseio de peregrino demonstra que tudo nessa vida é passageiro, por isso, ensina-nos a viver em desapego e disposição para as coisas do alto. Mostra-nos o caminho correto para o céu e guia-nos nessa estrada desafiante da vida. Amém. São Guilherme, rogai por nós.